Bom dia, pessoal. Meu nome é professor Alexandre, eu sou professor aqui na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie. Eu leciono num componente curricular chamado Projeto 4, que, ocorre no quarto semestre, né? E é um semestre no qual a gente trabalha também um aprofundamento sobre modelos virtuais. Modelos virtuais é uma coisa, é um aspecto muito relevante da prática profissional do arquiteto, no sentido de que quase tudo que a gente constrói, né, tudo que a gente projeta, ele é modelado virtualmente de um jeito ou de outro, né? É é uma coisa já da indústria da construção de décadas, né, em que teve uma transição da produção de arquitetura, que vocês talvez vejam até em alguns filmes uma versão idealizada do arquiteto sentado numa prancheta, desenhando numa folha grandona, com a régua paralela, né? Isso é uma coisa que tem diminuído, ainda acontece, mas tem diminuído cada vez mais, praticamente para um profissional jovem que vai se formar aí nos próximos anos, escolhendo essa carreira, você vai trabalhar majoritariamente no computador, né? Eu trouxe alguns exemplos de alguns tipos de modelos virtuais para vocês terem um pouco de noção de o que a gente faz tanto no curso quanto quando estiver formado. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, só para falar um pouquinho mais sobre modelos virtuais, né? O modelar faz parte do processo de pensar a arquitetura, né? E o foco dele não é simplesmente o modelo em si, ou seja, uma maquete eletrônica bonitinha que você vai mostrar, mas realmente é você fazer ensaios, testar as coisas. Será que o meu projeto devia ser desse jeito, daquele outro jeito? Como fica mais bonito? Como que o espaço fica melhor? Como que vai ser a percepção que as pessoas vão ter, né? Então, a gente tem a capacidade de construir num ambiente virtual aquilo que a gente vai projetar. De certa maneira, não é muito diferente da experiência de você jogar um jogo de videogame, que hoje em dia é tão comum que você navega, né, por espaços, cidades, cenários, né, que são fictícios, só que nesse caso você obviamente está atrelado na realidade, pensando em como a coisa vai ser construída, né? Então você tem que lidar com medidas reais e mais do que isso, você precisa pensar, então, no processo de como a coisa vai ser construída e também de como ela vai ser representada, ou seja, desse modelo, o que você precisa extrair de informações ou como que você vai desenhar ele, né, para isso eventualmente virarem desenhos que vão ser impressos e levados para um canteiro de obra e vão orientar todo um processo de construção, né? Então, o projeto ele também não está tão focado na maneira de como a coisa vai ficar, que nem quando você está num ambiente de videogame, né, que você experiencia uma coisa que está pronta, mas ele, na verdade, o projeto nada mais é do que um manual de instruções de como tem que ser feito para construir aquela coisa que você imaginou. Então, ele tem fases, etapas, tem uma lógica que vai se desdobrando, né? Hoje em dia, a gente está passando uma certa revolução no que concerne a modelagem virtual, que é uma revolução que não parece tanto mais, na minha opinião, de quem trabalha com isso todo dia, praticamente, né? Eu leciono, mas tenho o meu próprio escritório de arquitetura, como é o caso de a maior parte dos professores de projeto aqui no Mackenzie, né? Essa revolução que a gente está passando é a passagem do CAD, que é o conceito do Computer Aided Drawing, que é desenhar usando computador. Talvez você já tenha ouvido falar no AutoCAD, que é o software mais conhecido dessa área, que ele é praticamente como se fosse uma prancheta de desenho eletrônica. E a gente está passando por outro jeito de pensar arquitetura chamado BIM. BIM significa Building Information Modeling, né? No qual você não está apenas fazendo um conjunto de desenhos ou um modelo 3D do projeto que ele é apenas ilustrativo, mas na verdade ele é uma coisa uma coisa chamada de paramétrica, né? Ele é um modelo 3D que também tem informações, por isso que chama Building Information Modeling. Você modela o edifício, mas as informações dele. Então, é como se fosse um modelo inteligente que, quando você faz uma parede, você informa para o teu modelo de que material é construído aquela parede, que tipo de tijolo, qual o revestimento que vai na parede,
E aí você consegue extrair planilhas quantitativas, consegue fazer ensaios de carga para ver então, se a estrutura está aguentando o peso daquele edifício. Então, é como se fosse um modelo 3D que ele sabe o que ele é. É diferente de um... Quando você está lá no videogame, que não é um BIM, né? Ele é um cenário 3D também modelado, não muito diferente do que a gente pode fazer. Não necessariamente ele tem a física bem trabalhada, né? Apesar de que você tem, né, simulações físicas em alguns casos, mas será que quando você está lá pulando numa plataforma no videogame, ele sabe quanto pesa de verdade aquela plataforma, né? No BIM a gente sabe isso, porque a gente sabe os materiais, sabe a densidade dos materiais, né? Mas antes de eu começar a mostrar, então o que eu vou fazer hoje para vocês é mostrar um pouquinho desses softwares para vocês entenderem a interface, verem um pouco como é que é o dia a dia, né? Mas antes de eu fazer isso, eu quero voltar uns passos atrás e falar também de como é o trabalho do arquiteto, né? Se você está vendo esse vídeo agora, é porque você está considerando se inscrever para um vestibular para estudar arquitetura e virar um arquiteto, né? E aí é legal a gente falar um pouquinho então de como é o dia a dia do trabalho do arquiteto. Se você viu os outros vídeos, as outras mini aulas que a gente apresentou, talvez você tenha visto um pouquinho de que é projeto, o que é urbanismo, né? Então eu não vou me deter nesses temas, mas independente da área que você for focar o seu trabalho, você vai ter bastante trabalho no computador, né? Então, no dia a dia do escritório do arquiteto, você vai acordar de manhã, tomar o seu café da manhã, depois que você se formar, aí você vai para o lugar onde você trabalha, que pode ser, tem grandes chances de ser um escritório de arquitetura, né? É claro que pode ser um órgão público, pode ser algum outro tipo de trabalho, mas a imensa maioria dos arquitetos se formam para trabalhar em escritórios de arquitetura, né? E eu acho que diferente de outras profissões, né, se você comparar, que o computador é um elemento onipresente da nossa vida contemporânea, né? Ainda mais agora durante a pandemia, né, que a gente nem vai na escola, né, a gente tem as aulas remotamente através do computador, né? Mas depois que o mundo voltar ao normal, eu espero que seja logo, quando passar essa etapa da pandemia, né, você vai estar preocupado com as décadas que você vai exercer a sua profissão. Tem algumas profissões em que o computador não é tão presente, né? Um médico, por exemplo, que passa o dia no consultório, lidando com pacientes, ele não vai usar tanto o computador, ele vai usar o computador para uma gestão do trabalho dele, marcar consulta, esse tipo de coisa, mas o trabalho dele não está envolvendo o computador. Tem outras profissões que usam o computador basicamente o tempo todo, né? Então, se você trabalha, por exemplo, com administração, com alguma coisa assim que você tem que é, você vai lidar com planilhas ou vai fazer gestão de coisas para o computador, você vai ficar o tempo todo no computador. O arquiteto, ele tem uma vida que ele é meio a meio, então acho que ele tem um certo equilíbrio, né? Claro que tem gente que vai trabalhar mais e menos, mas você como arquiteto pode trabalhar como um gestor de obras, que você vai passar o dia inteiro no canteiro de obras e vai passar longe do computador. Ou pode ser que você trabalhe como mais focado na área de projeto e, de fato, você fique o dia inteiro no computador, né? Você vai trabalhar com desenvolvimento dos projetos no computador, mas o mais comum é você ter um mix das duas coisas, né? Então, você nunca vai estar fazendo só um projeto por vez, você vai ter vários que você vai estar participando, eles vão estar em etapas diferentes, então você vai no canteiro de obras, vê como está indo a construção de um dos projetos, volta para o escritório, senta, trabalha no desenvolvimento de outro projeto, né? Outra coisa interessante também é que é um trabalho pouco individual, a menos que vocês trabalhem numa escala muito pequena, de reformas, de apartamento, coisas que um arquiteto resolve sozinho, mas a maioria dos projetos de maior escala, como esses que estão aí, né, eu coloquei um mix, uma mistureba de imagens várias de projetos, no caso são projetos que eu desenvolvi no meu escritório, né? Eles são feitos em equipe, né? Eles nunca são feitos por uma pessoa só, porque são projetos grandes, que tem muita produção, muita coisa que você tem que discutir, né? Muitas vezes, quando você vai discutir com seus colegas de escritório de arquitetura, você nem vai fazer discussão usando o computador, você vai desenhar à mão, né? Então, tem esse vai e vem do desenhar à mão, né? Apesar de que a maior parte é no computador, tá? Então, essa é uma coisa para você saber, é importante, né? Para quem está escolhendo a sua carreira, que você vai usar bastante computador, mas você vai também ter dias que você não vai nem sentar nele, né? Outra dúvida que muita gente que está prestando o vestibular de arquitetura tem é sobre, eu não sou bom de desenhar, será que a arquitetura é para mim, né? Então,
para a gente fazer uma metáfora, né? É a mesma coisa que você falar assim, ah, eu não sou bom de fazer conta de cabeça, será que eu posso prestar engenharia? Porque engenharia faz muita conta, né? O engenheiro, será que ele fica fazendo conta de cabeça, né? Ele vai fazer as contas instrumentadamente, vai usar a calculadora, a planilha do Excel, vai fazer fórmulas, né? Então, você não precisa exatamente saber desenhar, porque você faz um desenho instrumentado usando o computador na maior parte do tempo, né? É claro que ajuda. Se o engenheiro souber fazer conta de cabeça, é uma habilidade a mais, mas ela não é uma habilidade essencial. Então, a mesma coisa para um arquiteto que desenha. Se ele desenha bem, é mais um recurso que ele tem para se expressar uma ideia, para testar um projeto, mas você não precisa saber desenhar nem ser talentoso em desenhar. Eu acho que se fosse falar qual habilidade que alguém que vai para essa arquitetura precisa ter, é ter uma boa capacidade de visualização 3D, uma boa imaginação. Você imaginar um espaço em 3D, porque ele nasce na sua cabeça e a modelagem é o seu teste, é o seu registro de como a coisa deve ser, né? Então, talvez o arquiteto, o que ele tem que saber não é saber desenhar, que é uma habilidade prática, mas ele tem que ter bastante imaginação, ele tem que ser sonhador, tem que ser capaz de imaginar coisas que não existem, e o nosso processo, nosso trabalho do dia a dia é fazer elas existirem, né? O passo a passo, desde você testar, ensaiar, detalhar, convencer o cliente de que vai ficar legal o seu projeto e acompanhar a obra, tá? Então, vamos falar um pouquinho, né? Eu trouxe aqui algumas imagens de alguns projetos, né? Que eu desenvolvi, e depois eu vou mostrar os softwares. Isso aqui, por exemplo, é um predinho. Isso aqui são projetos de concursos, tá? É uma coisa que você vai ouvir falar muito depois de você entrar na faculdade, que o arquiteto ele participa muito de concursos, especialmente para obras públicas, né? O concurso, na verdade, é um tipo de licitação que o governo tem que fazer, porque quando ele vai contratar um arquiteto para projetar qualquer coisa que seja, ele não pode escolher o primo do prefeito para ser o arquiteto. Tem que ter um processo licitatório para escolher quem é o arquiteto que vai fazer aquele projeto. E, geralmente, esses processos envolvem ter uma chamada pública falando, olha, a cidade de São Paulo precisa de um novo centro cultural que vai ser construído não sei aonde, com qual finalidade. E aí ele abre para vários arquitetos fazerem propostas de como esse centro cultural deveria ser, e aí tem um júri que analisa e vê qual é o melhor projeto mais adequado para aquela situação dentro dos projetos apresentados, né? Isso é feito geralmente de maneira anônima, né? Ou seja, a tua reputação, os teus contatos, o que não importa. O que importa é a qualidade do seu projeto, né? E esse projeto aqui era um projeto que eu desenvolvi já há mais de 10 anos atrás, né? Não esse que está na foto, isso aqui era um prédio que foi ser reformado para se tornar a nova biblioteca do estado de Santa Catarina. Teve um desastre que a biblioteca do estado de Santa Catarina ficava um casarão muito antigo, né? E teve um problema de que entrou água, destruiu uma parte dos livros por infiltração, e aí rapidamente tinham que pegar o acervo inteiro, tirar de lá e pôr em outro lugar e fazer uma nova biblioteca. Não dá tempo de construir uma nova biblioteca. Então, o plano deles foi, vamos pegar um prédio pronto e adaptar ele para virar uma biblioteca. E aí pegaram esse prédio pequenininho, que é um prédio administrativo, e fizeram um concurso rápido para transformar ele numa biblioteca, né? Então, eu peguei isso como primeiro exemplo, porque para a gente imaginar, então, como o modelo virtual ajuda a gente a entender, converter uma coisa que já existe. Então, já existia esse prédio e a gente precisava imaginar o que fazer com ele, né? E o problema desse predinho é que os andares tinham um teto baixo, né? Porque era um teto para escritório, não era uma altura de um andar para uma biblioteca, que é um espaço cívico, grande, que precisa de muita luz, né? E aí, essa aqui foi a nossa ideia, né? Então, veja, isso aqui é um modelo, né? Foi modelado com os andares que tem, e a gente imaginando, e se a gente demolir uma parte dos andares, em cada andar, e construir uma escada que vai subindo de um andar para o outro, permitindo a pessoa visitar o acervo e chegar lá no topo, e aí tem uma área de leitura que também é um mirante para observar um parque que tinha lá na frente, do outro lado da rua, né? Então, o modelo, ele serve para você. Teve um processo para a gente chegar nisso aí. E modelando, testando, e aí no final, essa imagem que vocês estão vendo é uma ilustração, né? A gente renderizada, né? Isso se chama de render, né? Que é quando você faz uma imagem que ela tem uma simulação de luz, etc. Mas vejam que é um modelo 3D representando uma maquete. Em vez de construir uma maquete física, né? É um modelo 3D que parece uma maquete. Não é feito que nem quando você está lá no farol e te entrega um panfleto de um
prédio que vão construir, e aí tem uma coisa que busca ser fotorrealista, né? Então, isso faz parte um pouco do trabalho do arquiteto, criar imagens que representam ideias e conceitos, que não necessariamente o objetivo final é fazer uma coisa fotorrealista, né? Tem várias gradações disso, né? Outros tipos de modelos são modelos conceituais. Nesse mesmo projeto, ó, esse aqui é um modelo que explica, ó, a gente pegou os andares e aí a gente coisas que a gente vai construir a mais, vai demolir para gerar uma situação, como é que funciona a circulação, né, do projeto, explicando um pouco também que ao fazer esses vazios que permitem entrar mais luz, você também consegue ter uma ventilação, né, você talvez já tenha ouvido falar no efeito chaminé, né? Vocês sabem das aulas de física que o ar quente sobe, né? Então, quando você tem um edifício que tem vários andares que se conectam, diferente de um prédio de apartamento onde você mora, por exemplo, né? Essa é uma proposta que vários andares se conectam verticalmente. Então, o ar quente ele vai subindo de um andar para o outro e ele pode ter uma exaustão no topo que garante um melhor conforto térmico, que é uma outra coisa que a gente também pode simular no modelo 3D, né? E aqui é uma imagem também que não busca ser fotorrealista, né? Ela busca ser meio que um sonho, assim, uma imagem, né? De uma ideia de como seria isso meio reformado, né? Tipo com uma outra fachada diferente daquela que vocês viram, né? Mesmo essas imagens internas é para representar um pouco ela é uma coisa subjetiva, para representar as sensações que as pessoas teriam. Então, um pouco considerado a pessoa estar num local banhado de luz, né? Amplo, convidativo, né? A gente também pode ter outros. Vejam que isso aqui é um outro modelo feito com base naquele mesmo modelo 3D dessa biblioteca que explica, né, andar a andar, como que de maneira que você começa a ver também como que isso está organizado, né, onde está a estrutura, como que são as janelas, como que é a fachada, né? E você pode inclusive ter modelos bem mais detalhados de um pedacinho do teu projeto, né? Isso aqui é um pedacinho da fachada que mostra um pouco como que é assim a estrutura de um andar, que materiais estão lá, né? Então você tem camadas e camadas de níveis de informação que fazem parte de um projeto e todas elas vejam modeladas em 3D, né? E aí no final a maquetinha física de verdade que a gente fez lá no escritório, cortando acrílico e tal, né, para poder deixar em cima da prateleira, né? Isso aqui só porque eu falei que era uma licitação, é legal vocês verem também o que foi apresentado, né? Então, essas imagens, né, precisavam apresentar 5 pranchas, que a gente chama, que são 5 folhas, 5 cartazes, né? Que era o espaço que você tinha para mostrar o teu projeto, né? Então, aí meio passo a passo, né? Que tipos de desenho fazem parte disso? Plantas, simulações de conforto, de radiação solar, que a gente tem aqui embaixo, né? Mais desenhos de caráter técnico de plantas, né? E por aí vai. Isso aqui é um concurso pequeno, né? Eu não vou ficar falando muito, né? Mas eu trouxe vários outros aqui, só para vocês terem uma noção de escalas diferenciadas de trabalho do arquiteto, né? Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre isso, né? Esse aqui é um outro projeto para concurso que a gente participou, para fazer um novo prédio para a Escola Politécnica da USP, né? Então, você tem que explicar como que ele vai se relacionar com o entorno, com os prédios que já estão lá em volta, né? Modelos que bem conceituais básicos assim de como é a volumetria, né? Ah, meu prédio são 3 volumes que se conectam e aí eles vão se moldando. Então tem uma coisa da narrativa também, de você como arquiteto convencer as pessoas da proposta que você está fazendo. Então vejam como você vai evoluindo passo a passo para explicar o projeto, que tipo de recurso gráfico você tem, né? Para indo de esqueminhas que chegam numa maquete 3D que aí chegam num desenho técnico. Isso aí vocês estão vendo é chamado de corte. É como se eu passasse um sabre de luz do Star Wars gigantesco assim ao longo de um prédio inteiro e visse ele cortado, né? Visse o que sobra depois que eu cortei ele, né? Então eu vejo as paredes, vejo as lajes, a estrutura, né? Outros modelos ó, que são explicativos de como o prédio está organizado andar a andar, né? Que você pode ir fazendo. Isso aí eu fiz no meu escritório, mas lá para o quarto, quinto semestre, um aluno do Mackenzie já está conseguindo fazer isso sozinho, né? Eu vou até mostrar trabalhos de alunos para vocês verem um pouquinho o que vocês conseguem fazer em alguns semestres, tá? Aqui são esquemas que mostram a construção passo a passo, né? Eu passei meio rápido, mas você viu estrutura, piso, paredes, aí a fachada, né? Aqui um pouquinho falando de sustentabilidade, né?
Esse é outro tema muito importante que você vai lidar na faculdade, né? Se você gosta do meio ambiente, está preocupado com a crise ambiental no mundo, a arquitetura também pode ser a profissão para você, porque eu acho que é uma das profissões que mais tem impacto sobre o nosso meio ambiente. Talvez a gente não tenha tanta consciência desse impacto, né? Mas se a gente pensar qual que é o impacto que a gente, seres humanos, né, nós, humanidade, causamos sobre o mundo, né? O nosso principal problema hoje, em termos ambientais, além, obviamente, de desmatamento, perda de biodiversidade, é o aquecimento global, né? O aquecimento global ele é causado principalmente por causa da combustão de combustíveis fósseis, né, que liberam carbono na atmosfera, mudam a composição química da nossa atmosfera e causam aquecimento global, né? Hoje em dia tem todo um debate, existe o negacionismo do aquecimento global, mas é um fato que está ocorrendo aquecimento global, né? E sim, tem se acelerado intensamente nos últimos 100 anos como resultado da ação do ser humano e avanço da industrialização, né? Mas o que eu estou falando, onde entra o arquiteto nessa história, né? Tem uma estimativa, grosso modo, feita pelo painel das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que sobre a energia que é consumida no mundo, né? Porque, na verdade, o principal motivo pelo qual a gente queima combustíveis fósseis é para gerar energia, né? E essa energia toda que a gente gera, mais ou menos 30% dela no mundo é usada para processos industriais, ou seja, são as indústrias. Outros 30% são usados para todos os meios de transporte e infraestruturas que a gente tem, né? Então, iluminação pública, transporte de carro, queimando gasolina, avião, trem, barco, etc. E os outros 40% que sobram são a energia que a gente gasta nos prédios em que a gente mora e trabalha, né? Então, 40% da energia do mundo é gasta em espaços que os arquitetos projetaram para as pessoas morarem e trabalharem, né? Dessa energia que é gasta, mais ou menos metade é gasta para coisas que não tem muito a ver com a gente, né? Tipo a geladeira, o computador, são os equipamentos eletroeletrônicos, e a outra metade, de 40%, ou seja, 20% da energia gasta no mundo, é basicamente gasta para deixar os prédios confortáveis, climatização e iluminação artificial, né? Ar-condicionado, calefação nos países frios, etc. Então, nós arquitetos, a gente, além de todo o impacto ambiental da construção, né, do processo de construir, de produzir concreto, etc., né, de resíduos de construção, a gente também é responsável por 20% do gasto de energia no mundo diretamente só para o nosso projeto ficar confortável para quem vai estar lá dentro. Se você projetar direito, né, entendendo como fazer para o seu projeto não esquentar tanto, ele está bem protegido da radiação solar, ter boa ventilação, você vai diminuir o consumo de energia, né? Então, é uma profissão que tem grande capacidade de ajudar muito positivamente a lidar com a crise ambiental, e a arquitetura sustentável é um campo crescente, né? E que tem se tornado ele é urgente e é uma coisa que as gerações mais antigas de arquitetos não têm tanto domínio quanto a geração mais nova que está estudando e se formando agora, né? Então, outra coisa que você tem que pensar sobre arquitetura e urbanismo é uma profissão, sim, do futuro também, né? Apesar de ser uma profissão antiga, que vem desde a época das pirâmides egípcias, né? Ela é uma profissão que ela não vai ficar ultrapassada, pelo menos na minha visão. Ela está se reinventando, né? Ok? Só mais algumas imagens. Ó, que eu estava falando sobre sustentabilidade. Então, a gente fez esse projeto, né? E a gente teve que simular. Vejam, aqui do lado é a quantidade de radiação solar que essa fachada desse projeto aqui recebe, né? E aí eu preciso, considerando os meus elementos de proteção solar, que são os brises, são elementos arquitetônicos que você vai aprender na faculdade, né? Que ficam fora do prédio, fazendo sombra na parede do prédio. Quanto será que esses elementos de proteção ajudam na redução dessa radiação solar, né? E a gente simulou, ó, se você colocar esses elementos na frente aí, que são essas brises verticais, a quantidade de radiação solar que chega efetivamente na fachada cai tipo para metade, de 4.000 watt-horas para 2.000, 1.600 até watt-horas aí, como você vê nessa escala que está aí no canto direito, né? Então, se é menos calor entre no prédio, porque você pensou bem o dimensionamento do seu elemento de proteção da fachada, é menos ar-condicionado, é menos combustível fóssil, é menos impacto ambiental, né? Então,
E isso aí tudo é simulado eletronicamente. Existem softwares específicos para você simular essas coisas. Aqui é a mesma coisa do outro lado do prédio, né? Vejam também quanta redução tem, ok? E no final o modelo também, o modelo virtual ele é usado para criar imagens que vão te ajudar a entender como vai ser o espaço, né? Que ajudam uma pessoa a visualizar o que você está projetando. Então, aqui são os espaços dentro desse projeto, né? E aí, novamente, só para vocês verem as tais das pranchas, né? Que é onde a gente apresenta meio... Isso aqui foi impresso e apresentado para um conselho de professores da Politécnica da USP para selecionar o projeto a ser construído. Né? Vejam quanta coisa, quanta explicação, outras simulações também, informações ambientais que a gente trabalha, tá bom? É isso aí, né? Aqui está o conjuntinho do que foi apresentado, né? Eu não vou me alongar muito mostrando os projetos, eu quero só mostrar um pouco para vocês, então, como que é a interface deles, para vocês sentirem isso, né? Tem muitos softwares, né? E a gente aprende a usar alguns deles na faculdade, tá? A faculdade não necessariamente é o espaço para ensinar a usar a ferramenta, não é que você tem assim, a aula de tal software, né? Você tem aulas para aprender a projetar usando alguns softwares em determinados momentos, mas também temos alunos que buscam aprender autodidatas os softwares antes, ou fazer cursos livres fora de outros softwares que não tem, né? Para explicar o que eu estou querendo dizer, né? O médico na faculdade de medicina, ele não tem aula de bisturi, ele tem aula de cirurgia, né? O bisturi é a ferramenta, como o software para a gente é a ferramenta. Então, você não tem aula do software, você tem aula de como projetar usando o software, né? Eu quero dizer que o universo de softwares ele é uma coisa, o universo da faculdade é outra, tem uma sobreposição entre um e outro, mas também tem coisas que são diferentes. E se você for um curioso autodidata, né, você pode se aventurar até antes de entrar na faculdade, né? Eu vou mostrar para vocês o SketchUp, que é um software bastante intuitivo, né? Que dá para um não arquiteto consegue mexer. E muito do que eu mostrei para vocês eu fiz nesse software, né? Então, para mostrar um pouquinho, né? Esse aqui é o SketchUp, tá? O SketchUp é um software que não é de BIM, é um software de modelagem livre, ele ainda está na lógica um pouco do CAD, né? Do modelo que não é informacional paramétrico, né? Mas só para vocês verem várias escalas. Tanto quem vai trabalhar, até quem vai trabalhar com urbanismo, que parece que não tem, o urbanismo lida com modelos 3D também o tempo todo para organizar informações da cidade. Isso aqui é um modelo 3D de São Paulo inteira no SketchUp, né? O centro da cidade de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo inteira, tem até o Mackenzie, ó, ele está aqui no cantinho. Cadê o Mackenzie? Ó, o campus do Mackenzie, né? Aqui está a Avenida da Consolação, né? Isso aqui não é muito, isso aqui é uma versão, vamos dizer, livre, né? Meio sem cores do que você tem lá no Google Maps, né? Que você consegue ver em 3D hoje, né? Esse aqui é o campus do Mackenzie. Esse aqui é o prédio da arquitetura. Ó, eu posso pegar e mudar ele de lugar, né? Então, você é meio que Deus nos softwares, que você é aqui onde a gente trabalha, podendo modelar e modificar essas coisas de lugar, né? Então, você tem essas coisas. Para quem... Ó, aqui é o Vale do Anhangabaú. Cadê o Vale do Anhangabaú? Está aqui, né? Praça da República, né? Então, a gente tem, tanto no nível da cidade, a capacidade de mexer, né? Aqui, esse modelo era de um estudo que estava sendo feito para a sala São Paulo ali, né? Então ele é a única coisa que está coloridinho aqui, né? Até os seus modelos em que você vai desenvolver o projeto seu próprio, né? Esse aqui, por exemplo, é um projeto de um hotel, né? Que eu desenvolvi, né? No meu escritório. Então vejam que a gente está aqui no terreno dele, né? Deixa eu só mudar o tipo de visualização para ficar um pouquinho mais bonitinho. Não está bonito não, ficou, né? Então, aqui é um projeto de um edifício, né? Aí você tem que pensar um pouco assim, ó, o caminho para chegar nele, os espaços, estruturas. Isso aqui é um modelo, ó, estrutura metálica, né? Como aqui atrás tem a extensão do hotel com a área de lazer, piscinas. Aqui tem umas outras edificações de apoio. Tudo isso aqui foi modelado do zero, né? Vamos entrar um pouquinho nele, né? Isso aqui nem é um modelo muito avançado, é um modelo um pouquinho
ainda de uma etapa que não é pronto para construir, né? Mas o que está aqui, vocês conseguem ver que a gente consegue mexer, ó. Você vai entrando e mexendo nas coisas, né? Eu vou pegar esse elemento estrutural aqui e vou mover ele, né? Eu consigo mexer elementos da estrutura, né? Consigo entrar aqui e esticar esse elemento metálico para baixo, por exemplo, né? Cadê? Vamos ver daqui. Opa! Então, é um modelo meio que ele é vivo, né? A gente consegue ir moldando as coisas, ó. Ok? Isso aqui é o SketchUp, que é um software relativamente simples de usar, como eu falei para vocês, né? Tem uma versão online que é de graça, que vocês podem mexer, tá? Ele tem camadas de informação, ferramentas. Ó, posso desenhar aqui em cima, criar linhas novas, posso criar um volume novo, né? Então, é uma coisa que você pode modificar. Você pode organizar o teu modelo, né? Então, tem camadas de informação, por exemplo. Vamos ver aqui, faz tempo que eu não mexo nesse. Ó. Eu posso ligar e desligar esses painéis da fachada, que são elementos de sombreamento. Certo? Então, você tem controle sobre as coisas, né? Você pode ligar a luz do sol para ver como que ela está incidindo no teu projeto, né? Você pode regular, inclusive, a latitude e longitude, porque é importante saber onde está o teu projeto, e simular como que é, vou olhar do outro lado do prédio, que é de onde está vindo o sol, né? A gente pode simular, então, como que a luz está incidindo aqui na fachada, né? E eu posso mudar, ó. Aqui, no caso, é às 6h45 da manhã do dia 1º de janeiro, né? Se eu for avançar para outra época do ano, vamos mudar de horário, ó. Vamos pegar aqui 10 da manhã, né? Então, 10 da manhã, em julho, o sol bate bastante de frente nessa fachada. Se for em janeiro, ele bate mais de lado, né? Então, quando você for projetar elementos de proteção da tua fachada, você simula eles perante a posição do Sol, de maneira que você busque fazer esses elementos fazerem sombras na sua fachada na época do ano e nos horários do dia em que é mais quente. Você não precisa sombrear a fachada quando não está tão quente, né? Se você sombrear demais a sua fachada, aí vai ter menos luz, vai ficar escuro, vai ter que acender mais a luz, vai gastar mais energia. Então, tem todo esse jogo, né? Isso aqui, a simulação de onde vem o Sol, é uma simulação muito simples. Tem simulações mais avançadas que se faz em outros programas para ver qual é a intensidade da radiação solar que está vindo junto com esse Sol em determinado horário. Ok? Esse modelo que vocês estão vendo aqui, né? Ele gera todo um conjunto de outras coisas que é extraídas dele, né? Então, se eu voltar para aquele PowerPointzinho que eu estava mostrando para vocês, eu fechei ele, não? Ó, só para vocês verem, eu vou pular direto para ele, para vocês verem imagens finais dele, né? Então, esse aqui é aquele projeto, ó, visto de cima, que é uma implantação, a gente vê ele no terreno. Ele aqui renderizado, bem diferente do que vocês estão vendo lá naquela imagem. O mesmo projeto com esqueminhas, né? Certo? Olha lá o espaço dentro onde a gente estava, onde estava mexendo na estrutura. A versão renderizada dele, imaginando como ele ficaria pronto, né? Esquemas construtivos de uma parte dele, mostrando a estrutura, né? Ok? Deixa eu mostrar um outro, também no SketchUp, né? Esse aqui é um predinho de habitação popular em Brasília, né? Que a gente fez. Prédio térreo mais 6 andares, né? A gente pode entrar nele, você pode modelar tudo. Tem aqui o elevador, o painel do elevador, o guarda-corpo, né? Que é essa gradezinha para a pessoa não cair, o corredor, as portas dos apartamentos, né? As janelas. Claro que isso não precisa modelar tudo, ó. Não modelei o apartamento por dentro, ele está meio básico aqui dentro, né? Disso aqui, né? Você, inclusive, quando eu falei do corte, quando eu mostrei que é o sabre de luz gigante, a gente faz isso para ver como que é o meu projeto por dentro. Eu posso colocar um corte nele, para como se fosse uma espécie de raio-x, né? Em que eu consigo ir analisando ele, eu consigo ver
Ó, aqui eu estou fazendo um corte no qual estou vendo o elevador, né? O elevador é um buraco, né, que passa por todos os andares e que vocês estão vendo a portinha do elevador, né? E você pode cortar ele em vários sentidos também, né? Vamos cortar em planta agora, para a gente ver a planta de um andar. Como que é por dentro esse projeto? Ele é assim. Então você sai do elevador, tem um corredor, tem um hall que tem uma vista bonita da cidade, e aí você entra no apartamento, tem uma sala, 2 quartos, que é a cozinha, banheiro. O apartamento da ponta tem uma outra organização, né? Isso tudo foi sendo criado em 3D, né? E disso, aí ele tem que ser detalhado para ser construído, né? Disso, eventualmente, a gente vai produzir, ó, as teses das pranchas. Vamos olhar as pranchas desse projeto com a imagem renderizada. Aquele prédio inserido no entorno urbano dele, onde ele fica, como que é aquele lugar em volta, as plantas com os detalhes, né? Esses desenhos aqui, eles não são feitos no próprio SketchUp, eles podem ser tirados de lá, mas eles são levados para outro software chamado AutoCAD, né? Olha aqui o desenho da planta do apartamento. Tem até a posição dos tijolos, porque isso aqui é feito em alvenaria estrutural, então a gente precisa saber quantos tijolos, né? Não são tijolos, são blocos, que é o termo correto, né? Para a gente saber, né? Olha só, cada um desses apartamentos tem aqui a plantinha dele, né? Uma legenda de cor, vermelho, verdinho, azulzinho, amarelo, e aqui tem como se fosse um mapa do prédio explicando onde está cada apartamento com as cores, tá vendo? Olha como que é por, assim, ó, visualização de como é organizado por dentro com o mobiliário. Isso aqui é para ser uma habitação popular, bem projetada e digna, né? Diferente de alguns projetos mais antigos. E as tais simulações que tem até de ventilação. Vamos ver uma simulação de ventilação. Ó. E que a resolução não está tão boa, né? Mas a gente simulou um pouco como é a ventilação cruzada, se ela é eficaz, se o ar de fato vai conseguir passar através dos apartamentos, né? Para conseguir ter uma boa exaustão do calor, né? Para mostrar outro software, né? O AutoCAD, que eu falei que é onde a gente faz os desenhos técnicos. Ó, isso aqui é um pouquinho a cara de um desenho técnico no AutoCAD. Então, o AutoCAD é um software mais... Ele tem 3D, mas ele é mais para fazer trabalhos em 2D. Então, isso aqui é bidimensional, em que eu posso tirar medidas das coisas, né? Ele está com cores, porque as cores também são um jeito diferente de... Ó, posso medir, ó, uma cama. A cama mede 1,40 por 1,90, uma cama de casal básica. Vou medir aqui o quarto. Ó. Daqui até aqui tem 4 metros. Daqui para cá tem 2,65, né? E aí você desenha aqui, né? Você tem ferramentas de desenho. Agora eu estou desenhando qualquer coisa aqui, ó. E você organiza por cores, né? Organiza por camadas de informação, tem códigos, tem toda uma metodologia de projeto que você precisa aprender para lidar com essas coisas que faz parte do nosso dia a dia, fazer esses desenhos técnicos, né? Que a gente pode medir, legendar, né? Ó, aqui o desenho já num caráter mais técnico, cortado de lado, né? Ok? Aqui são elementos gráficos de representação, cortes, né? Coisas que a gente usa também para colocar aqui nessa imagem, tá? E, por fim, só para falar do BIM, né? Eu tenho só uma casinha pequenininha aqui no meu computador, por exemplo, isso aqui é uma casa, esse aqui é o Revit, que é um software BIM, que ele tem uma outra lógica, né? Ele não é tão fluido e solto de modelar, mas a diferença dele é que ele tem mais informações. Então, por exemplo, aqui tem uma casinha que está pela metade, né? Deixa eu pegar. Então, aqui a gente está vendo, inclusive, com os tijolos, né? Porque o BIM ele tem informações construtivas, né? Então, você tem internamente o piso, a porta, tem tudo que vai aqui dentro, né? E você vai colocando, só que essas coisas são elementos, elas têm medidas, você pode ter menus próprios para trocar uma coisa pela outra. Então, por exemplo, ó, digamos que aqui eu tenho uma janela e eu quero que essa janela vire uma... Ó, tem até uma mesa de jantar que foi colocada lá dentro, né? Eu quero que essa janela aqui, essa aqui não, porque vai bater na porta, vamos pegar essa aqui, né? Ou vamos pegar aqui atrás da casa, né? Aqui eu tenho uma janela de uma sala de estar. E aí eu quero, na verdade, que ela vire uma porta, né?
Então, eu tenho menus de coisas. Ó. Isso aqui ele sabe, diferente, porque não é uma modelagem informacional, que é uma janela de vídeo de correr com 2 folhas e tem as medidas dela, né? Tem um painel de informações dela. Eu poderia trocar ela por outro elemento construtivo, por exemplo, uma janela de 4 folhas, né? Então, eu vou colocar essa aqui, uma janela maior. Aí ele troca, colocou outra. Eu poderia falar que, na verdade, eu quero que isso aqui vire uma janela maior com persiana, como se fosse uma janela de um quarto, né? Cadê com persiana de correr? Com outro tamanho, fazer ela maior, ó. 2 por 2, né? Aí, só que eu não queria que ela crescesse para cima, eu quero que ela crescesse para baixo, né? Então, você pode regular o posicionamento dela por aqui, pelo próprio parâmetro dela, né? Vou colocar aqui uma outra altura, ela desce, tá vendo, né? E o software BIM, ele te extrai quantitativos, né? Então, por exemplo, ó, quadro de portas e caixilhas. Aqui tem uma lista de todos os tipos de janela que foram usadas e as medidas, né? Aquela janela que eu mudei, ó, essa aqui, ó, janela com 2 folhas de correr de vidro e uma folha inferior com fixa com persiana, né? Se eu voltar lá no meu 3D, sei lá, e dar um Ctrl Z aqui, ó, e voltar para a janela que estava antes, e ver no meu quadro, ele já trocou, ó, voltou a ser uma folha de janela com 2 folhas de correr de vidro. Então, eu consigo ter custos, ter mais controle, né? Isso aqui, então, vejam que é uma evolução, né? E aí, eu não tenho que fazer SketchUp e AutoCAD, fazer o modelo e fazer o desenho técnico que eu mostrei para vocês ali naquela outra imagem antes, mas eu posso ter os mesmos desenhos sendo feitos aqui em tempo real. Então, vai desenhando o projeto, ele vai aparecendo aqui com a planta, né? Ó, aqui é aquela janela, né? Que está com 2 folhas. Se eu avançar aqui para trocar, ó, ele já foi substituindo aqui na fachada por aquele tipo de janela, né? E por aí vai. Então, isso aqui é uma coisa nova, que não é tão nova, tá? Na verdade, tem uns 15 anos que tem software BIM, né? Mas agora que ele está se tornando onipresente, né? E substituindo o sistema antigo. Não substituindo, porque, na verdade, ele complementa, né? Você não usa muito o BIM quando você está nas etapas iniciais de concepção de projeto, muitas vezes você usa mesmo o SketchUp, né? E só para dar as dicas finais para vocês, né? Se você quiser brincar um pouco, né? Até para falar desse software que eu estava mostrando para vocês, que é o SketchUp, né? Você pode digitar SketchUp, né? SketchUp é um software que foi criado também uns 15 anos atrás, né? Escrevi errado, SketchUp. Ele é um trocadilho, né? Sketch de rabiscar up, né? Então, melhora o seu sketch, só que também é o ketchup de pôr tempero, né? Então, ele é o nome que fica, né? SketchUp, né? Esse software SketchUp foi criado mais ou menos uns 15 anos atrás, como eu falei, e um pouquinho depois disso, o Google lançou o Google Earth, né? Hoje em dia, quando você vai lá no Maps do Google, né? Vamos entrar no Maps do Google, São Paulo, né? Vou entrar aqui no Maps. Quando você vai aqui no Maps do Google, e você tem a possibilidade de ver ele e as edificações em 3D, né? Isso aqui eu acho incrível, né? Na minha opinião, dos ápices da evolução da tecnologia humana, a gente é capaz de ter uma cidade em 3D desse jeito, né? Na minha época de faculdade não tinha e a gente apanhava um bocado para conseguir ter informações do jeito de visualizar a cidade em 3D, né? Olha o Mackenzie aqui de novo. Onde você talvez vai estar ano que vem, né? Depende de você prestar o vestibular, passar e a pandemia se resolver, né? Mas, de qualquer forma, né, o Google não tinha a tecnologia por satélite para modelar a cidade inteira em 3D, né? Então, o que o Google fez foi comprou o SketchUp, que é esse software que eu estava mostrando para vocês, e tornou ele grátis, né? E ele foi grátis por uma janela de alguns anos, qualquer pessoa podia ter ele de graça, né?
porque o Google incentivava as pessoas a modelarem suas casas, seus prédios, seus projetos, suas cidades e fazer upload para ir povoando o, o Maps com modelos modelados por pessoas, né? Depois ele descobriu um jeito de fazer isso automaticamente, usando satélite, não precisava mais, e aí ele vendeu o SketchUp. Tem uma empresa chamada Trimble, que é o site que tem aqui para você entrar, né? E você pode comprar o SketchUp, né? Como os softwares que a gente usa, então a gente tem que comprar, e alguns são bem caros, né? Mas o SketchUp ele tem uma versão grátis que você pode usar pela internet para você e tendo o seu primeiro contato com ele. Então, se você quiser brincar um pouco, né? E por que eu falei que ele era grátis? Porque realmente ele era um software que era tão fácil de usar que a Google disponibilizou ele de graça, porque a intenção era que pessoas quaisquer modelassem a sua cidade, não apenas arquitetos. Então, ele é intuitivo. Teoricamente, qualquer pessoa consegue usar e nós arquitetos usamos ele muito, né? Se você entrar aqui no site do SketchUp, você pode ir lá se cadastrar, né? Faz try SketchUp, cria uma conta online, etc, né? E aí você vai chegar ali nesse espaço, né? Que é o espaço de modelagem do SketchUp, né? Tem sempre uma pessoa que tem uma moça falando no celular, te dando as boas-vindas, né? E aqui do lado à esquerda tem uma barrinha de ferramentas, né? O SketchUp ele é bem básico mesmo, né? Antes de você começar, só uma dica, ele vai estar em pés e polegadas, né? Que é o padrão americano. Então, só para você não sofrer muito na tua brincadeira, né? Tem esse botãozinho aqui, ó, que é informações do modelo, só vai nele, ó, e tem aqui unidades e clica aqui em metros para você não sofrer muito na hora que você for brincar usando ele, tá? Ó. Depois que você faz isso, aí basta você fazer o seguinte, ó. Pega a sua ferramenta lápis, clica, aponta na direção que você quer fazer uma linha e fala a medida. Eu vou fazer uma casinha para essa moça morar, né? Então a casinha vai ter 3 metros para cá, aponto na outra direção, ó, você vê quando ele fica reto, ele brilha verde. Se digita quando você quer, ó, 3, Enter, ele vem para cá. Aí eu aponto para cá, posso segurar o Shift, ó, quando você segura o Shift ele trava essa linha e eu clico aqui, ó, para terminar alinhada com essa. Depois na hora que você fecha uma face, plim, ele pinta aqui, significa que tem uma face aqui, tem um objeto novo que surgiu quando você fechou as 4 linhas, que é uma face. A face, você pode usar outra ferramenta mais básica do SketchUp, que é o Push-Pull, que é essa aqui, ó. Essa que está aqui, ó. Basicamente dá para ver, ó, é um retângulo com uma seta para cima. Clica nele, clica aqui na face, ou você puxa ela para cima, né? E aí ela vai começar a virar um volume. Eu vou fazer aqui com 3 metros também, ó. Isso aqui é um cubo 3 por 3, né? Além de você poder ficar dando push, ficou pequeno, quero esticado, puxo para cá, ó. Clico na ferramenta push e puxo. Posso puxar assim, só clicando, eu posso digitar a medida que eu quero. Eu quero mais 2 metros. 2, ó, vejam que aqui embaixo, se vocês repararam, aparece a medida. Ó. Então, eu aperto 2 no meu teclado, ele arredonda 2, dou Enter, ele faz e termina. Né? Você também pode fazer mais linhas e ir moldando. Ó. Vou fazer uma linha aqui indo de uma metade para outra metade. Ó. E você pode selecionar a linha, como já você clica nela, ela brilha azul, ó. E você pode usar a ferramenta Move, que é a terceira ferramenta mais usada, essa aqui, ó, que tem uma cruz com setinhas, ó. Eu clico nela, clico aqui, ó, e movo isso para cima, ele começa a deformar aqui o meu modelo, né? Vou fazer 1,5 metro de altura isso aqui, ó. Tum, 1,5, aliás. E aí ele fez aqui um telhado, né? Posso esculpir agora uma porta para ela entrar, né? Então vou fazer, ó, vou clicar em qualquer ponto aqui dessa linha, vou apontar para cima e fazer uma porta com 2,10 e, sei lá, 90 centímetros de largura. Desço para cá. Na hora que eu fechei isso aqui, ó, ele separou essas duas faces. Posso deletar essa se eu quiser, né? É uma casa de papel, né? A parede aqui não tem espessura, né? Mas é só para vocês verem o básico do básico, né? Dá para mover ela e colocar ela lá dentro, né? Se ela não desligar esse celular logo, eu vou trancar ela aí dentro, né? Então, eu posso fechar a porta depois de volta, né? E por aí vai, né? Claro que isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o básico do básico do básico, né? Mas vocês verem como ele é fluido e rápido, né? E o teu dia a dia
vai usar muito esse software, ele é gostoso de trabalhar, né? Eu adoro, os dias que eu passo nesse software são dias felizes para mim, né? Você acha vídeos e vídeos de tutorial no YouTube de como usar, né? Então, na verdade, o que eu fiz foi um pouco mostrar, assim, no processo do dia a dia do aluno, né? Como é que que softwares você usa, que materiais você produz. Mas as coisas que eu mostrei eu achei tão lindas. Será que vai demorar muito para eu conseguir fazer isso? Não, se você for um bom aluno e for aventureiro, né? No quarto semestre, que é o semestre que eu leciono, é o semestre em que a gente mais pesadamente entra com o SketchUp no processo de trabalho, né? Então, eu achei que valia a pena também mostrar um trabalho de uma boa aluna do semestre passado, que foi o semestre da pandemia, né? Que começou normal, mas mais ou menos um mês e pouco do curso a gente passou para o semestre remoto e tendo aulas remotas, a aluna chegou numa produção do trabalho do fim de semestre. A gente projeta uma escola, tá? É o tema do semestre, uma escola pública. Então, só para ver o modelo, ó, esse aqui é o modelo da escola da aluna, que ela modelou no final do quarto semestre. Tá? A gente trabalha no quarto semestre, os nossos temas são projetos públicos, né? O momento em que a gente estuda assim, o aspecto público do trabalho do arquiteto, no sentido de contribuir com a cidade, né? Com obras públicas, sejam escolas, sejam unidades de saúde, sejam bibliotecas. Né? Isso aqui foi a própria aluna que modelou. Né? Vejam que ela tem toda a estrutura, tem as paredes, né? Janela, ela colocou até aqui os elementos, né, de paisagismo, banco, pessoa, árvore. Se você entrar aqui dentro da escola, vamos entrar aqui, ó, dentro do prédio. Aqui são os corredores da escola, com as salas de aula. Aqui tem uma parte que tem uma rampa para subir de um andar para o outro, né? Rampa os alunos sofrem para aprender a fazer a rampa, mas depois que aprendem, admiravam um mundo novo, né? Porque realmente rampa é super importante para ter acessibilidade nos projetos públicos, né? O projeto público é para todo mundo, inclusive para o portador de necessidades especiais, né? E veja as ferramentas. Isso aqui não fui eu que modelei, foi a aluna no fim do quarto semestre, né? Vamos ver aqui o cortezinho do trabalho dela. Passei o meu sabre de luz. Estou vendo o projeto dela por dentro. Tá um pouco pesado porque tá o projeto dela e a cidade junto, né? Eu tinha que apagar a cidade, né? Mas ó aqui, ó, projeto por dentro, com escada, com rampa. Né? Vamos ver o que ela graficamente é o trabalho final dela. Onde é que está o trabalho final dela? Deixa eu achar. Eu estava com ele aberto, mas acho que eu fechei sem querer. Vou pegar aqui na minha pastinha, né? Cadê aqui? Só para eu navegar aí para o trabalho dela. Não, estou no lugar errado aqui. Tinha deixado tudo aberto, mas claro que eu ia falhar no final e esqueci um arquivo sem abrir, né? Só, só para pegar o da mesma aluna que estava com o modelo aberto. Não, estou no semestre errado. Esse aqui é do semestre atual. Ih, gente, estou perdido. Cadê? Aqui. Então vejam o que você consegue fazer no quarto semestre, tá? No final, sendo um bom aluno, obviamente, né? Você apresenta o projeto explicando, assim, de modo geral, como ele se insere na cidade, como ele está organizado, né? Um pouco como são os espaços. Aqui ela contou a historinha de como ela chegou no projeto dela, organizando ele de vários jeitos diferentes, né? As imagens dele inserido na cidade, né? As imagens extraídas do modelo 3D, dando a sensação da pessoa que está dentro do projeto, como que é, né? Dentro da sala de aula. Aqui, ó, o projeto dela sendo feito passo a passo. Terreno sem nada, né? A estrutura, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, último andar com o auditório, a estrutura da cobertura e fachada. E aí ele com o entorno, né? Ele aqui explodido, andar, né?
Aqui acho que vai estar um pouquinho pesado, mas são os desenhos técnicos. Implantação do projeto, plantas dos andares, né? Isso aqui é planta que a gente chama de uma etapa chamada anteprojeto, que é um projeto ainda numa etapa intermediária, né? Não é a etapa final que você usaria para ir numa obra, a gente chega no chamado projeto executivo, que é muito mais detalhado, com desenhos mais de perto, mas já tem um bom detalhamento aqui, ó, detalhamento de como é a construção da escada dela, partes do projeto, o auditório dela, né? Sala de aula, detalhe de como é a fachada e a estrutura da sala de aula. E aqui alguns também cortes, né? Isso é chamado de corte perspectivado, é o nome mais específico aqui, como construtivamente os materiais, os blocos, as peças de laje. Essa é uma aluna que eu tenho mantido contato. Recentemente ela me mandou o portfólio dela um semestre depois, em que ela foi fazer um curso livre de renderização. Só para vocês verem no 5º semestre, né? Quem quiser contratar ela, ó, é o projeto dela já renderizado, né? O mesmo projeto que eu mostrei para vocês. Isso aqui não é no curso da faculdade, né? Mas é uma pessoa também dando uma reciclada no próprio trabalho dela, né? O que ela consegue fazer, só para vocês verem onde a gente chega, né? Para vocês verem que não parece meio incrível, né? E é incrível, vocês vão ter esses superpoderes aí daqui a alguns semestres para conseguir fazer coisas legais como isso aqui, né? Aqui já outros projetos. Tá bom, pessoal? Eu acho que meio que dei assim, uma visão geral do que é assim o lado virtual do trabalho do arquiteto, né? Me estendi talvez um pouco mais do tempo que eu tinha para falar, né? Deixa eu voltar aqui para o Zoom para parar aqui o compartilhamento, né? E eu não sei se a gente tem algum visitante que entrou que queira fazer alguma dúvida, temos alguma pergunta aí? Acho que não, né? Mas ó, quem quiser falar comigo é só entrar lá no site do Mackenzie, procurar meu nome, Alexandre Heppner, está escrito aqui, né? E pode me mandar um e-mail que eu estou à tua disposição, tá? A arquitetura, eu acho que é uma profissão recompensadora, divertida e que é cheia de novidade, né? Eu acho que é uma profissão que talvez o mais legal dela é que você está sempre aprendendo, que cada projeto que você vai desenvolver na sua vida são novos desafios, né? Primeiro você vai começar fazendo uma casa, aí vai aprender a fazer um prédio, aí um dia você vai estar fazendo um estádio para a próxima Olimpíada, né? Então, ele é um trabalho um pouco repetitivo, né? Você vai estar sempre com novos desafios, né? Não vou falar que é um mar de rosas, né? Tem um monte de outros desafios como qualquer profissão, né? Mas é uma profissão, eu acho, para quem gosta de novidade e para quem gosta de ver um pouco de maneira concreta o resultado do nosso trabalho, né? É diferente de um trabalho o resultado ele não se manifesta. Eu acho que os arquitetos, se eu fosse falar um encerramento do que eu falar, né, para você que está pensando em fazer arquitetura ou não, é uma profissão que deixa um legado, né? Porque as coisas que a gente projeta, que vão ser construídas, um dia a gente vai morrer e elas vão ficar. E as pessoas vão continuar usando, vivendo, morando, experienciando a tua arquitetura, né? E ela vai durar décadas e talvez séculos depois de você, elas vão estar aí mudando o mundo para o bem e para o mal, se você não projetar direito, né? Então, por isso que é também uma boa formação em arquitetura é importante, por isso que eu recomendo o Mackenzie. Vou terminar fazendo uma propaganda, né? Tá bom, pessoal? Acho que é isso. Como é que eu Obrigada, professor. parar a Vou gravação parar de aqui? gravar.